Maturidade intelectual. Por que eu quero falar desse tema? Porque nós estamos aqui na internet, existem textos, existem blogs, vlogs, e tudo isso eu acho que tem uma relação muito grande com a questão da intelectualidade, do debate, e eu acho que maturidade intelectual nesse espaço é fundamental. Primeiro, eu acho interessante fazer uma pergunta que eu geralmente faço para as pessoas, de um modo geral, em relação ao espaço do debate, o que é um debate. Eu pergunto mais ou menos assim: em um debate, você é fiel a quê? É muito interessante fazer esse tipo de pergunta, porque eu obtenho uma resposta que é a mais frequente. As pessoas costumam responder assim a essa pergunta: ah, eu sou fiel às minhas ideias. Essa talvez até fosse a resposta mais adequada se o objetivo do debate, quando eu falo debate de ideias, não estou falando de debate para ganhar alguma coisa, um debate para ganhar uma eleição ou coisa parecida, mas um debate onde é um debate de ideias, para construção de ideias. Se é esse o objetivo, a construção de ideias, esse tipo de resposta não se encaixa muito bem aí. Se é um debate político ou coisa similar, um debate para ganhar uma eleição ou para tentar fazer alguma coisa, se é uma disputa, um combate político, tudo bem, o sujeito vai até tentar defender a ideia dele, porque a ideia dele vigorando, ele consegue, de alguma forma, pleitear aquilo que ele estava desejando, aquilo que o grupo dele estava desejando ou pelo qual tinha interesse. E essa pergunta eu geralmente faço em contextos acadêmicos, contexto onde eu estava dando aula, introdução à psicologia, ou então as bases filosóficas da introdução ali ao estudo da psicologia ou coisa similar. Então era importante se fazer esse tipo de pergunta porque nós estávamos trabalhando questões relacionadas à atitude crítica, à construção de ideias, à interlocução com o outro, mas a resposta geralmente vinda dos alunos era essa: sou fiel às minhas ideias. E na minha impressão, se estamos produzindo um debate para tentar burilar, garimpar melhor uma ideia, construir ideias, você ser fiel às suas ideias não é algo muito virtuoso para esse caso. Nesse caso, a fidelidade a si mesmo, acreditar demais em si mesmo, é até vicioso, não é tão assim virtuoso, vamos dizer. Então, num debate para a construção de ideias, a última coisa que o sujeito tem que ser é fiel a si mesmo, às suas próprias ideias. Ele tem que ser fiel às evidências, tem que ser fiel à consistência de algumas ideias, ele tem que ser fiel à verdade. Há um mínimo de verdade. Sobre o conceito de verdade, que é teria que fazer outro vídeo, eu indico um vídeo aqui em cima, tá? Eu estou apontando aqui, espero que seja desse lado mesmo. Então eu indico esse vídeo, só clicar lá e assistir esse vídeo. Então, se o sujeito está num debate para construir, elaborar, desenvolver novas ideias, a última coisa ele tem que trair a si mesmo. A última coisa que ele tem que fazer é ser fiel a si mesmo, e ele não deve pensar num debate para a construção de ideias, ele não deve pensar para se defender. Aí é uma frase de Contos Ponville que eu acho muito interessante, que ele diz assim: não pensamos para nos defender. Claro, num debate para a construção de ideias não é isso mesmo. Nesse caso, você debate para tentar chegar à ideia mais consistente, tentar chegar a uma verdade mais consistente. Então, esse tipo de flexibilidade, esse tipo de desprendimento é muito importante enquanto atitude para um debate que tem como objetivo a construção de ideias. Narcisismo, vaidade em excesso, então são nefastos para um bom debate. Apego muito grande às próprias ideias também não é bom. Há um documentário de Richard Dawkins, que eu creio que é de 2006, onde ele conta uma história muito interessante que pode ajudar aqui e servir para a gente se inspirar em relação ao que seria o ideal para um debate de ideias. Ele estava num simpósio, numa determinada universidade britânica, e aí chegou lá um professor americano e proferiu a sua conferência, e na conferência dele, de cerca de 40, 50 minutos, ele destruiu completamente com as teorias de um velho professor daquela universidade britânica, que vinha trabalhando nessas teorias há mais ou menos 30 anos, e esse professor estava presente. Os professores que estavam ali naquele auditório foram ficando meio tensos, porque afinal aquele professor havia trabalhado durante tanto tempo naquelas teorias, e no final dessa conferência, esse velho professor britânico se levanta e vai se dirigindo até o palestrante americano. E ele chega perto do palestrante, e muitos até chegaram a pensar, ele vai dar uma bengalada no sujeito, ele vai
partir para a ignorância ou coisa similar, e pelo contrário, esse velho professor britânico estende a mão e agradece. Muito obrigado, o senhor me livrou de um equívoco de 30 anos. É essa flexibilidade, o ideal de flexibilidade do qual eu estava falando. Você se dobrar, se curvar perante a consistência de algumas ideias, de algumas teorias, de algumas hipóteses. E foi o que esse professor britânico fez. Ele se curvou diante daquela consistência, daquelas ideias que aquele professor norte-americano havia apresentado em sua conferência. Isso, obviamente, é um ideal, mas serve como inspiração. Essa história, o que eu venho falando até agora, eu acho que traduz um pouco do que eu estou chamando de maturidade intelectual. Outro ponto que eu acho que tem uma relação muito grande com maturidade intelectual, deve haver vários outros pontos, mas eu estou falando aqui dos que eu até agora pude depreender. Outro ponto diz respeito a assumir a própria ignorância. O sujeito tem a capacidade de dizer que não sabe, que é um tema sobre o qual ele não havia pensado antes, sobre o qual ele nunca leu nada, nunca estudou. Isso eu já acho que também é aí um quesito envolvido aí para eu particularmente pensar sobre se o sujeito ali tem maturidade intelectual ou não. E pode ser o intelectual, o expert, especialista que for. Quando eu percebo que num debate ou mesmo numa entrevista ele se esquiva o tempo todo daquilo que ele não sabe, que ele simplesmente desvia o assunto, ou ele acochambra, ele ali mais ou menos que simula que sabe alguma coisa e tenta fornecer explicações tirando-as mais ou menos assim que da cartola. Se eu percebo isso, eu confesso, esse sujeito cai um pouco no meu conceito. Eu começo a pensar que ele não tem muita maturidade intelectual ou que carece de um certo ideal de maturidade intelectual que eu espero de alguns experts, especialistas, ou de pessoas maduras ou de intelectuais. Outro tipinho que também me irrita muito é aquele que você está falando, você fala do livro X, você fala do livro Y, tudo ele já leu. E assim, e você percebe que ele não leu tudo, você percebe que ele deu uma olhada, ele deu uma passada, orelhada, não, mas tudo ele já leu. E assim, existe um pouco isso também em alguns ambientes intelectuais, mas isso também cai, o sujeito que se comporta assim também cai um pouco no meu conceito, isso não se traduz para mim como maturidade intelectual. É até engraçado, porque em relação a essa história de assumir a própria ignorância, dizer que não sabe, eu me lembro de uma aluna no curso de psicologia, no qual eu lecionei durante 12 anos, ela, num determinado seminário, um debate lá com os colegas, ela disse, isso eu não sei. Ela simplesmente encerrou com uma frase assim, dizendo, assumindo que não sabia. E foi até engraçado, porque dessa maneira como ela fez, ela ficou muito exposta, ficou muito vulnerável ali naquela situação. E o que eu fiz foi logo tentar ali ajudar, tentar de alguma forma mostrar que ela estava sendo sincera, que aquilo dizia respeito a uma transparência interessante para o debate, que aquilo tinha a ver com maturidade. Mas aí coube também uma certa brincadeira que eu pude fazer na hora. Eu disse assim para ela, fulana, você não tem idade ainda para dizer que não sabe. E de fato, para alguém muito jovem ainda, num ambiente onde a maturidade intelectual ainda não é tão desenvolvida, vamos dizer, muitas vezes, a pessoa acaba se tornando muito vulnerável quando ela faz isso. Então foi somente uma brincadeira, é claro, mas aí, de certo modo, quer dizer, você precisa ainda envelhecer para ter a capacidade de dizer eu não sei. Mas eu acho que fica como esse trocadilho que eu fiz, essa brincadeira que eu fiz com ela, eu acho que fica como uma sugestão para se pensar outras coisas também. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se, cliquem lá em gostei e até a próxima. Valeu!